Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Jair, sou do canal Revolução Consciente. Hoje eu quero tratar um assunto muito bacana. Ser empresário ou ser empregado? O que te faria mais feliz? Eu quero falar um pouco, não sobre uma verdade absoluta, mas sim sobre a minha experiência, de uma pessoa que iniciou as suas atividades profissionais como trabalho a partir dos 14 anos, né? Trabalhou em pequenas, micro, médias, grandes empresas e também teve o seu próprio negócio. Então eu quero falar um pouco sobre a minha visão, sobre a minha experiência. Não é uma verdade absoluta, mas eu quero compartilhar, que acho que isso pode agregar para a vida de algumas pessoas, né? Como empregado, eu trabalhei em micro, pequenas e médias e grandes empresas. Vamos falar primeiro sobre micro e pequenas, né? Como eu trabalhei em micro e pequenas, mesmo muito jovem, eu senti que na micro e pequena, nas micros e nas pequenas, eu não teria uma oportunidade de desenvolvimento profissional, de melhoria de ganhos, porque eu trabalhava muito próximo dos donos da empresa, né? Poucos cargos e muitas vezes aqueles cargos que estavam intermediários já estavam ali preenchidos por familiares dos próprios donos, então você não via muita possibilidade de crescimento, tanto de profissional como questão salarial também, porque os salários só tinham alguma modificação através das medidas impostas pelo governo ou impostas pelo sindicato. Então a gente não tinha nenhuma condição de ter um ganho maior, tá? Nas médias empresas você até tem um pouquinho mais de espaço ali entre a sua pessoa e o dono, mas também a movimentação é melhor que nas micros e nas pequenas, né? Melhor, você consegue ter um ganho um pouco melhor, mas nada que me realizasse ou me falasse que era satisfatório. Então nas pequenas e médias eu senti essa dificuldade, tanto no desenvolvimento profissional, como o desenvolvimento ou a melhoria do meu salário, da minha remuneração. Nas grandes empresas, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas, a gente consegue identificar que você consegue ter uma carreira, né? Um desenvolvimento de carreira melhor, né? E até questão salarial, né? Você consegue buscar, galgar aí novos cargos, buscar novos objetivos dentro dessas grandes empresas, tá? Mas uma coisa que você tem que conciliar, né? Até para ter um cargo melhorzinho também na média empresa, ali na pequena, ali fica entre aspas, porque depende da situação desta pequena, mas para você conciliar seu crescimento dentro de uma empresa, aí eu falo de qualquer uma delas, você tem que conciliar com a tua formação, né? Com o teu desenvolvimento pessoal. Então isso tinha que ser muito buscado para que você conseguisse, para que eu conseguisse crescer dentro da grande empresa. Então você precisa conciliar a formação profissional e também seu trabalho, seu desenvolvimento ali dentro do trabalho, na grande empresa, ok? Então a grande empresa, eu já vi pessoas que saíram do cargo que eu comecei dentro de uma instituição financeira de escriturário e chegarem a presidente do banco. Há essa possibilidade nas grandes empresas, né, de você ter aí uma trajetória, uma carreira que concilie então, mudança de posição, né, hierárquica, subindo aí nas posições e também salário, melhoria de renda. Pessoas que ficaram ricas sendo empregadas. Conheci pessoas que ficaram ricas sendo empregadas. Isso faz parte, acontece. Não, uma pessoa que sai de escriturário e chega a presidente de uma instituição financeira, né, com certeza ele construiu um patrimônio muito interessante. Tá? Então há essa possibilidade. Mas nós temos que analisar que são poucas grandes empresas no Brasil, são poucas grandes empresas, então não são muitas oportunidades. 52% das empresas do Brasil são micro e pequenas, então nas grandes empresas são poucas, né? A concorrência é muito grande, então não há vagas para todo mundo, nem para todos aqueles que se preparam, não há vagas para todos. Então também tem essa questão, né? Também tem a questão geográfica, que as grandes empresas, onde elas estão localizadas? Sudeste, Sul, né? Então algumas aí você vê espalhadas pelo Brasil, mas muito poucas, né? Tem uma concentração aí das grandes empresas em determinadas regiões, em determinadas localidades, tá? E tem localidades que não tem grandes empresas nem médias, né? Eu digo dentro do Brasil, né? Então você consegue entender que começa a dificultar um pouco, tá?
mas há possibilidade de conseguir gerar riqueza sendo empregado, né? Desde que você direcione aí qual o caminho. E também ser empregado, aí eu fazendo um paralelo entre ser empregado e ser empresário, tem pessoas que preferem ser empregado, porque elas possuem um horário para trabalhar, todo mês o seu salário teoricamente está garantido, né? Elas têm os seus benefícios, enfim, têm o seu horário de trabalho, né? E não tem as preocupações que o empresário tem, que o empreendedor tem, né? Então, que fazem com que a pessoa prefira ser empregado, não tem nenhum problema, tá? Ser empresário. Ser empresário, consigo já vem algumas responsabilidades que talvez muitas pessoas não queiram. Você precisa dispor dos seus recursos, investir o seu recurso naquele negócio, acreditando que ele pode dar certo e pode ser que não dê certo. Pode ser que você perca o que você investiu. Então, você tem que dispor dos seus recursos, dispor de muito mais tempo do que o seu empregado até. Você, como proprietário, trabalha 12, 14, 15 horas por dia. Você tem que desenvolver estratégias para a manutenção do teu negócio, para o crescimento do teu negócio. Você tem que liderar pessoas. Você tem que gerir os recursos da empresa. Você tem compromissos, custos fixos, como aluguéis, né? Como funcionários. Aí você tem também impostos, você tem fornecedores que você tem que pagar. Então você tem uma série de responsabilidades que o empresário tem, que talvez uma pessoa não queira, prefira ser empregado ao ter essas responsabilidades, né? De desenvolver o seu negócio, fazer com que ele cresça, né? E também dispor dos seus recursos para que esse negócio exista, funcione, comece, né? Então você tem pessoas que preferem ser empregados. Ser empresário, apesar de todas essas responsabilidades que nós conversamos, que eu falei aqui, você também tem a possibilidade de dar certo, de o teu negócio prosperar, de você gerar riqueza para você e para sua família, de você começar, depois de um tempo, ter mais tempo, no sentido de poder resolver suas coisas dentro do dia ali, que você não poderia sendo empregado, você tem essa flexibilidade, né? Você também tem a condição de estar fazendo, crescendo, se expandindo, gerando novas empresas e gerando mais riqueza. É uma possibilidade. Possibilidade também de você gerar emprego, gerar renda para outras pessoas, né? É uma responsabilidade, mas também é uma coisa que é muito agradável você poder ser o provedor de trabalho, de riqueza para o teu país, para as pessoas, né? Gerar riqueza, gerar emprego, né? Então também existem benefícios em ser empresário. Se você me disser em qual dos lados você vê mais potencial, não é uma certeza, mas que você vê mais potencial de ganhos, com certeza é empreendendo. É certeza disso? Não. Mas o potencial para você gerar mais riquezas é empreendendo, né? Então, você empreender é uma escolha, sabendo que você tem muitas responsabilidades, principalmente no país como o Brasil, burocrático, e tem uma série de coisas. Eu tive essa experiência de ter uma carreira em instituições aí financeiras e tal, tive minha carreira e também trabalhei e também fui empresário, empreendi, e minha empresa até antes da pandemia estava indo muito bem, mas depois da pandemia, com o início da pandemia, infelizmente, as coisas começaram a piorar, até que eu fui obrigado a fechar, né? Obrigado a fechar a empresa devido à questão da pandemia. Mas, sem problema, o fracasso faz parte, é mais um aprendizado, né? E continuo ainda consciente que, para mim, neste momento, o melhor é empreender. Estou vendo em que área estou empreendendo, esse canal faz parte da minha visão empreendedora, então acho que é por aí. Eu vejo que hoje, na minha condição, empreender é melhor do que talvez trabalhar para outras pessoas, trabalhar numa empresa, mas não quer dizer que a porta está fechada. Se eu necessitar voltar, eu volto, sem problema algum, tá? Mas eu acredito que na condição que o país está hoje, né? Na condição que o país, que as coisas caminham, até para a relação de
trabalho entre empresa e empregado, enfim, eu prefiro neste momento buscar o caminho do empreendedorismo, mas respeito e não existe uma verdade absoluta. Se quem empreende está certo e quem deseja ser empregado está errado, ou quem deseja ser empregado está certo e quem deseja empreender está errado. Não existe. Isso é muito individual. Isso é de cada um, tá? Então eu quis compartilhar esse vídeo com vocês. Quero deixar duas dicas que eu acho duas dicas para leitura que eu acho que é muito bacana para aquele que deseja empreender ou não, e também para aquele que deseja trabalhar como empregado, mas na área de vendas, e também quem deseja empreender e precisa vender bastante. Então são duas literaturas muito bacanas, tá? A primeira é essa: Plano de Negócios, seu guia definitivo. Esse livro é para quem deseja empreender. Antes de iniciar qualquer empresa, você tem que criar seu plano de negócio, né? Então você tem que desenhar o teu negócio. Primeiro ele tem que estar no papel, para depois sair para a vida real, para depois ele virar realidade. Tá? Então, essa é a primeira literatura que eu quero indicar para vocês. E a outra literatura, como eu disse no início do vídeo, que eu percebi que a área de vendas sempre é diferenciada nas empresas. E continua sendo. E continua sendo. Em qualquer área que você for. O bom vendedor sempre vai ter portas abertas. Então, acho que um livro que é muito bacana para as pessoas que desejam trabalhar com vendas é este. Um clássico. A Bíblia de Vendas. Este livro é um clássico. Muito bacana, muito interessante para quem deseja atuar com vendas, tá certo? Eu quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo, peço que compartilhem, deixem seu like, façam comentários. Um forte abraço a todos, bons negócios!